Olá, mais um vídeo aqui para o nosso canal. Hoje eu estou fazendo esse vídeo aqui depois da nossa mentoria, do encontro da Mentoria Prosperidade em Movimento. Então, já é final da noite, bem tardinho a hora que eu estou gravando. Daqui a pouco os olhos vão começar a dar uma quedinha de sono, mas eu precisava gravar hoje para vocês. Enquanto eu estava na mentoria, uma das mentoradas trouxe os resultados dela, de mudanças financeiras. E antes de falar do financeiro, vou contar um pouquinho do que ela trouxe ali pra gente, né? Ela entrou na mentoria, mais ou menos ali em outubro, investiu sem poder. E calma, isso aqui não é para você comprar nada. Sei que você vai sair nesse momento, não saia. Investiu sem poder, entrou na mentoria. Ela trabalhava numa outra área. E também tinha um trabalho como terapeuta, mas levava esse trabalho como terapeuta ali como um hobby, sem cobrar muito, fazendo mais atendimento gratuito que qualquer outra coisa, sem ser realmente uma profissão. O que aconteceu? Ficou doente e não conseguiu trabalhar nesse trabalho que ela tinha antes. Ficou doente, participou dos encontros, participou das aulas, também tinha um silêncio, ficava em silêncio, mandava uma dúvida ou outra. E aí hoje trouxe ali os resultados dela dos meses, que eu sempre peço para elas trazerem as vendas, quanto que elas estão fazendo de venda, pedirem orientação, como é que elas podem aumentar essas vendas, que eu trago ali as orientações para elas e assim vai. E aí ela trouxe. Em outubro ela fez quase nada, em novembro ela determinou que ia fazer um valor, fez um valor, depois ela fez um pouco mais em dezembro, e agora em janeiro, que o mês nem tá longe de terminar, ela já fez bem mais que todos os outros meses. Esse vídeo não é sobre os valores, é sobre ela acreditar que ela poderia fazer isso, que ela poderia tornar isso que era um hobby uma profissão. E ela precisou viver, que é algo que muitos de nós vivemos, e eu já vivi isso também, um determinado momento ali de aperto, sabe aquele momento de decisão? Você decide é agora ou nunca, que foi essa virada que ela ficou doente e não conseguiu trabalhar com outra profissão. Às vezes, a nossa vida nos leva a esses momentos de decisão. Para poder eu sair da minha área que eu sempre trabalhei, eu precisei ficar doente. Eu precisei que meu corpo me alertasse de todas as formas, e a última das formas que ele me alertou foi um quase AVC. Eu tive um burnout, que a minha pressão foi lá em cima. Depois desse pico de pressão, eu fui fazendo vários exames, e aí, além de fazer vários exames, de passar por um exame de leucemia e me assustar com aquilo ali, e não foi o resultado positivo, foi negativo, justamente porque o sangue, tudo estava tudo bagunçado. Eu também me descobri hipertensa, então eu precisei ir até os limites para entender que era para mudar. Tem gente que vai até os limites e nunca muda. Uma das coisas que eu me descobri é que eu sempre fui uma pessoa co-criadora, desde sempre, desde criança. Inclusive, eu co-criei a doença, co-criei o burnout. Porque lá no início da minha profissão, eu sempre mencionava para as pessoas, quem me conhece sabe disso. Eu não vou ficar sempre nesse formato de trabalho. Eu não vou trabalhar sempre dessa forma. Eu trabalhava em agência de publicidade. Eu sempre falava, quando eu for ter filho, eu nunca não vou estar trabalhando aqui. Eu sempre pensava, eu não quero estar trabalhando em agência de publicidade quando eu me tornar mãe. E aí o meu corpo simplesmente ouviu as minhas palavras, decidiu seguir a orientação que eu sempre dava e aí eu realmente tive o burnout numa época que não é, eu não me tornei mãe ainda, mas uma época que é aquela época padrão, sabe, que o nosso corpo meio que dá uma ligada ali nos 29 anos. Assim como eu também sempre ouvia minha mãe falar, não vai infartar antes dos 29, você tá quase tendo treco. Ó, não vai infartar antes dos 30, na verdade. E aí, o que que aconteceu? Quase infartei antes dos 30. A minha mãe quase infartou antes dos 30. Na mesma época que ela se descobriu hipertensa, eu também me descobri. Só uns aninhos um pouco mais tarde que ela. Ela se descobriu hipertensa com uns 26 anos e eu com 29. Acabei honrando esse sistema. Tô te falando isso para quê? Para te dizer que eu criei isso. E agora eu vou te falar que eu criei uma outra coisa.
que é aqui o título do vídeo. Quando a gente decidiu mudar de cidade, eu e meu marido, seria por causa do trabalho dele, a gente tinha algumas possibilidades de cidade. E aí, nessas possibilidades, das cidades que eu queria era uma cidade aqui, da Grande São Paulo, que tem bastante eventos, que tem bastante, tá com uma economia muito boa. E a gente falou, bem, entre essas cidades aqui que a gente pode morar, a gente quer essa daqui. E eu vim para um evento nessa cidade um ano antes da gente se mudar para ela. Vim para um evento de um mentor meu, aluguei um Airbnb junto com uma colega do curso, que depois se tornou minha amiga. A gente ficou nesse Airbnb e quando a gente veio para cá, antes de eu vir para o curso, eu falei, meu marido até na época me perguntou por que que você está indo? E na época a gente estava um pouquinho apertado financeiramente. E ele falou, por que que você vai para esse evento, né? Você nem vai ficar mais nessa mentoria, por que que você quer ir lá? Eu falei, não, eu vou lá. E eu vou lá porque não é a terra, não é a cidade que a gente quer morar, então eu vou lá, que eu vou abrir caminho para gente. Por mais que eu falasse isso de uma forma brincando, no fundo existia uma verdade. E eu cocriei essa realidade pra gente. Nós cocriamos essa realidade. Então, tudo que a gente fala tem poder. E ainda mais agora, ainda mais nesse ano de 2026, se você buscar todos os ensinamentos sobre a parte energética do ano, você vai ver explicação. É um ano é um ano de crescimento, é o ano que você determina o ciclo dos próximos 9 anos. Você já deve ter escutado isso. É o ano do cavalo, é o ano de ação, é o ano de força, é o ano de fé. Você já deve ter escutado isso. De todas as formas, de todas as frentes, da frente religiosa, da frente holística, você já deve ter escutado previsões sobre o ano, sobre o poder das palavras. Se você não escutou, eu não sei em que planeta você está, comece a escutar agora. Isso é algo que determina a nossa vida, sempre determinou. Nossos pensamentos, nossas palavras, nossos sentimentos. Que às vezes você está aí dizendo, eu estou super feliz, eu sei que os clientes vão chegar, e os seus sentimentos são, porque comigo é sempre assim, porque comigo é sempre difícil, porque comigo nada nunca acontece, porque eu nunca saio do lugar. Lá no fundo, seus sentimentos são esses. Verbalmente aqui você está falando a palavra positiva para as pessoas. Ou seja, não tem coerência, não tem congruência, não anda. Voltando na história, brincava com ele sobre isso. Eu vou lá abrir a terra pra gente. Eu vou lá abrir passagem pra gente. Chegamos no evento, no Airbnb, eu já estava em São Paulo. A gente se encontrou, viemos para a cidade, viemos para o Airbnb. Quando a gente chegou no Airbnb, ela recebeu um aviso de que ela precisava voltar para São Paulo para almoçar com um cliente, de um cliente que ela tem aqui em São Paulo. Ok, voltou para São Paulo, cidade, né? E eu fiquei no Airbnb sozinha durante algumas horas ali, sei lá, de meio-dia até 4, 6, 7 da tarde, eu acho. Foi o tempo que eu fiquei sozinha. Fui no mercado, voltei do mercado, fiz um negócio para comer, e aí, em um momento, eu senti no meu coração de parar e fazer uma oração. Orar pelos dias ali, orar pelo evento, orar. E aí eu senti Deus falar para, arrepiada de falar isso, para eu poder ajoelhar. E para eu poder ajoelhar sobre a terra que era a terra que ele estava determinando para a gente morar. Que era para eu declarar sobre aquela terra que nós iríamos morar naquela terra, na terra daquela cidade. Para eu poder declarar e declarar e declarar que nós íamos morar ali, que era para abrir espaço para a gente morar ali, que era para a gente vir morar ali, que Deus estava abrindo lugar, abrindo as oportunidades, abrindo, dando a permissão. E aí eu fui orando, chorando e orando, chorando, e lembrando de que a gente ficava falando isso entre as cidades que a gente tinha ali de possibilidade de mudança, a gente queria que fosse essa, pela qualidade de vida, pela proximidade com a cidade de São Paulo, a gente queria que fosse essa. Entre as outras opções, a gente queria que fosse essa.
Se aparecesse a oportunidade de trabalho em outro lugar, a gente iria, iria, mas muito provavelmente a gente realmente, no fundo, no fundo, no fundo, a gente queria essa, e a gente determinou que era essa. E Deus me parou e falou: não é essa que você quer? Então dobra o seu joelhinho e vai determinar, e vai declarar, e vai falar. Ah, isso, fiz isso. O milagre chega no dia seguinte? Não, depende, depende. Depende. O meu milagre chegou um ano depois. Poderia desistir, poderia desanimar, poderia broxar, poderia reclamar, poderia falar que Deus prometeu e não aconteceu. Tem gente que às vezes escuta um negócio hoje, não tem a paciência de esperar um mês, nós esperamos um ano. Isso foi em março de 2024. Em março de 2025, meu marido estava vindo morar na cidade, sozinho, no começo, e morou 2 meses aqui sozinho. E aí depois, eu e meu cachorro e ele viemos para cá, de definitivo, em maio de 2025. E quando a gente veio morar aqui, todos os lugares, tudo foi cocriado. O condomínio, o bairro, o apartamento, tudo, tudo cocriado. A forma de vir, de trazer o nosso cachorro, a mudança, nós fizemos a mudança com o mesmo motorista, com a mesma empresa que fez a nossa mudança anos atrás, 5 anos atrás, quando a gente saiu da cidade de São Paulo e a gente voltou para o Rio de Janeiro, que nós somos do Rio, moramos em São Paulo, voltamos para o Rio na pandemia, moramos no Rio 5 anos, voltamos para cá, com a mesma empresa, com a mesma pessoa. Então, o cuidado de Deus no trato, nas pessoas que Ele escolheu para trazer a nossa mudança, para trazer o nosso cachorro, trazer a gente com o nosso cachorro que acabou sendo um primo nosso, né, que fez essa mudança, as pessoas, tudo. Inclusive até a corretora que ajudou a alugar onde a gente mora hoje. Essa pessoa depois foi incentivada pelo meu marido a passar num curso, a passar num estudo que ela estava procurando. Então, as coisas, elas sempre são conectadas. Deus sempre conecta um com o outro, com o outro, com o outro, e vai formando uma rede viva de pessoas se ajudando o tempo inteiro. Isso só não acontece quando você não se permite receber ajuda, quando você não se permite ouvir Deus, quando você não se permite ter a paciência de esperar aquilo que você entendeu que foi prometido para você, aquilo que alguém declarou, aquilo que você pediu para Deus, você não teve a experiência de aguardar chegar, não teve a fé. Então, tudo é conectado. Eu comecei falando dessa minha mentorada, porque é uma situação profissional de trabalho. Eu falei da minha saúde, porque é uma cocriação que entende-se como negativa, mas nunca foi negativa. Na verdade, foi só o meu corpo num sistema de defesa dizendo: tá na hora da mudança. E eu ouvi esse pedido. Talvez muita gente escute esse pedido, pause, depois volte à rotina como era antes, escuta esse pedido, pausa, depois volta de uma maneira diferente. Cada um tem um jeito. Durante muito tempo, inclusive, eu ficava com receio de voltar a ser como era antes, mas uma coisa eu posso te dizer: você nunca volta a ser como você era se você virar definitivamente o seu modo de ser. O meu modo de ser hoje não é um modo de reclamação, não é um modo de pensar negativo, não é um modo de não acreditar. Muito pelo contrário, é um modo de acreditar, é um modo de regular as minhas emoções, é um modo de sempre pensar positivo, que não significa ilusão, é um modo de sempre ver o lado bom. Esse é um novo modo. E esse modo vem construindo uma realidade totalmente diferente para a minha vida, para a vida de clientes, de mentorados, de alunos, de amigos, de pessoas que eu paro às vezes para conversar aleatoriamente e tem mudanças. Então, se eu puder te falar alguma coisa hoje, além de tudo que eu já falei, muda, muda a vibração. Começa a pensar em alta frequência. Começa a pensar
Como Deus pensaria isso aqui? Como Deus resolveria isso aqui? Começa a pedir ajuda para Deus, orientação para Deus. Independente da sua espiritualidade, da sua egrégora, pensa em Deus. Em Deus. Conversa com Deus. Conversa com Ele. E aí, você vai ver mudanças acontecendo na sua vida. Definitivamente.